Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abra sua Bíblia em João, livro de João, capítulo 1. João, Evangelho, chamado Evangelho de João, o capítulo é o primeiro. O título da nossa mensagem de hoje: estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Eu vou repetir. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Podemos repetir junto? Podemos? Vamos lá? Estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Só vocês agora. Estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Mais uma vez. Estamos debaixo da autoridade da palavra. Mais uma vez. Estamos debaixo da autoridade. Cada vez mais xoxo, né? Vamos juntos então? Estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Gente, tudo é por intermédio da palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. Parece que estão querendo esconder a palavra de Deus. Já reparou isso? Parece que estão ocultando. A Bíblia mesmo diz que haveria um tempo que vão procurar a palavra de Deus e não vão achar. Já está ficando difícil aprender a palavra de Deus. E a gente pode entender que tudo é por intermédio da palavra. Tudo foi criado por quê? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Ele disse o quê? Passarás os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deu para identificar que tudo é intermédio pela palavra de Deus? A gente sente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, de escassez da palavra de Deus. Está muito difícil você ouvir a palavra verdadeira de Deus. Ela está sempre mesclada, ela está sempre misturada com algo, ela está sempre com uma presepada a mais, uma coisa, um algo a mais. Mas você pode ver que tudo foi criado por intermédio da palavra. Tudo que você vê, alguém criou por intermédio da palavra. Nós fomos criados pela palavra. Tudo foi criado por intermédio da palavra. Então, a palavra é o maior poder de Deus que nós temos na nossa vida. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Fala para o irmão: você está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Amém? Queira ou não, tudo aqui funciona por intermédio da palavra de Deus. E quando nós obedecemos esse intermédio da palavra de Deus, nós alcançamos as bênçãos dele. Porque as bênçãos é decorrente da obediência à palavra de Deus. Não são os ensinamentos, não são as doutrinas, não são tudo isso que você vê por aí, é a palavra que nos dá a direção. Vamos aqui em João. João fala isso de uma forma tão boa que a gente vai entender. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio, quando fala princípio, está falando lá em Gênesis primeiro, Gênesis 1. No princípio do mundo, ele está querendo dizer isso. Era o verbo, ou seja, a palavra. E a palavra estava com quem? Deus. E a palavra era quem? Deus. Amém? Olha o poder de Deus onde está? Na palavra. Ele tudo cria por intermédio da sua palavra. Ele vai criando o mundo por intermédio da palavra. Ele cria tudo por intermédio da palavra. Aí diz aqui, todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo. Por Deus, pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida.
e a vida era a luz dos homens, e você dá um glória a Deus. Amém? Resumindo, o verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a maior verdade existente nesse mundo. A palavra de Deus, ela não passa, ela não muda. Vem geração, volta geração, e a palavra de Deus continua a mesma. Jesus, uma certa feita, disse: só passarás os céus e a terra, a minha palavra não passará. Não muda um i nem um tio da minha palavra. A pessoa não está mudando um tio, não. Eles estão mudando a palavra completa, eles estão mudando a Bíblia. Muitas coisas não estão na Bíblia. Muitas coisas estão fora da palavra de Deus. E a igreja estão assim, ó, de gente sem conhecimento, sendo guiado por ensino errado, sendo guiado pelo homem, sendo enganado por falsos milagres. O poder de Deus está na autoridade da palavra. Você vai ver isso hoje, através dessa mensagem. Diga graças a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo também 1. Vamos lá, a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje. A gente precisa entender, gente, que o que a gente vê por aí não é de Deus. Tem aparência de coisas de Deus, mas não é de Deus, gente. Tá demais, calma, tá? Amém? A gente vê vídeo e a gente não sabe se aquilo ali é um centro espírita ou se é uma igreja. Estão misturando tudo. Amém? Tem uma igreja misturada com macumba, eu esqueci o nome agora. Eles estão misturando tudo. Amém? Mas você tem uma igreja, né, que pega tudo, né, que atrai todo mundo. Então aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais passados, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias por quem? Quem é o Filho de Deus? E quem é o Verbo encarnado? Então Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado, ele é o ensinamento de Deus para nós. Então, se não tiver Jesus no meio, sai fora que não é de Deus. O caminho que nos leva a Deus tem que estar ligado a Jesus. Não tem que ser o que eu creio, não. Amém? Eu vou criar aqui a rosa santa para você levantar a casa. Jesus fez isso? Fez? Então não é de Jesus. Alguém inventou. O homem inventou. Amém? O poder está, a autoridade está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que governa tudo isso aqui. Tudo aqui é governado pela palavra. A palavra é o poder de Deus. O Verbo encarnado veio aqui para nos ensinar, para nos tirar do meio da religião, porque a lei é a religião. E Jesus morreu por causa da lei, por causa da religião. E os homens estão cada vez pior, a religião está cada vez mais infiltrada dentro da igreja. Olha o que ele está dizendo: havendo Deus antigamente falado de várias maneiras pelos profetas, ele falou pelos profetas, ele falou diversas maneiras, ele fala a hora que ele quer, com quem ele quer. Hoje, nos últimos dias, ele fala através da palavra. Só a palavra é o intermediário de Deus e o homem. A palavra que vem de Jesus, entenda isso. Saiu disso, é palavra do homem. Não é a palavra de Deus. Amém, gente? Às vezes tem lugar que tem aparência de igreja, mas não é. A igreja foi criada para falar de Deus, para trazer os ensinamentos de Deus para a nossa alma, para a nossa vida. Amém? Você recebe isso? Vamos lá, Isaías 55. Isaías 55, versículo 11. Você precisa entender essas coisas. Você precisa estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Porque senão daqui a pouco você também está indo, achando que aquilo ali é de Deus, está indo, viu? Onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Era assim que as crianças brincavam, né? Então, a gente tem que ir. Jesus disse uma certa feita o quê? A gente tem que crer nele, como diz quem? As Escrituras. Amém? Se uma pessoa fala de Jesus fora da Escritura, eu não acredito. Eu não creio. Tem que estar
está associado com a Escritura. E outra coisa, tem que ter interpretação também bíblica. Amém? Porque tem gente que, você vê que ultimamente a gente tem visto pregadores que não podem ser pregadores, nem pregam, não usam nem a Bíblia. Amém? É só revelação, é só adivinhação. Nós acabamos de ler agora que Deus outrora falava pelos profetas, hoje não fala mais pela palavra. Amém? Então podemos dizer que nós estamos vivendo um mundo de uma grande mentira religiosa, de uma grande farsa religiosa, e é uma briga. A gente vê esses podcasts aí, gente discutindo, para ver quem sabe mais. Fala de Jesus, perda de tempo. Amém? Digamos que você chega numa igreja e você está sofrendo, você está com um problema familiar. Aí chega lá, tem um reteté, tem aquele pula-pula. Aí eu pergunto, o que isso vai trazer para a sua vida? Você vem em busca de uma palavra, você vem em busca de um aconselhamento de Deus. Você veio aqui, não foi por causa de meus olhos azuis que não são, você veio aqui pela palavra de Deus, porque é ela que vai te dar a direção para a sua vida. Diga, eu recebo essa palavra. Fala para o irmão, a palavra de Deus vai te dar a direção. Ela dá a direção. Aqui em Isaías 55, 11, olha o que diz a palavra de Deus. Preste atenção. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim o quê? Vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então o que ele está dizendo aqui? Que a palavra de Deus, o prazer de Deus é quando alguém pratica a sua palavra. Ela não volta vazia. Um problema maior é que se ouve e não pratica nada. E volta vazia. Não que a palavra volte vazia. A palavra é uma semente, tem que semear, tem que ser semeada. Ouviu a palavra, tem que ser praticada, para ela ter vida. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é o poder de Deus para os nossos dias. Diga graças a Deus. Ele está dizendo, a palavra que sai da minha boca. Você quer ver a boca de Deus? Aqui é a boca de Deus. Levante aí a boca de Deus aí, você que tem. Essa é a boca de Deus. Deus fala por intermédio da sua palavra. Está tudo aqui, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Está tudo escrito aqui. Então, se você não sair daqui, não tem como você errar. Por que as pessoas erram muito? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Pessoas dizendo que o mundo vai acabar. Quem vai acabar é você, o mundo vai continuar. Amém? O mundo agora vai acabar em fogo. O mundo vai acabar nisso. Gente, é tanto balela. Em 2020 o mundo ia acabar, não acabou. Depois foi para 2022, vamos ver qual vai ser o próximo agora. Então, quer dizer, gente, se a gente lê a palavra de Deus, Deus fala lá em Gênesis, que ele jamais acabaria com o mundo. Ele deixou um sinal no céu, que é o quê? Que é o arco-íris. Todas as vezes que geração em geração vê o arco no céu, é lembrança do que Deus prometeu que nunca mais ia acabar com a terra. Amém? Até porque não precisa se acabar. A gente mesmo se acaba. O ser humano, ele mesmo acaba com ele mesmo. Então ele está dizendo que a palavra não volta vazia. Por quê? Porque Deus tem prazer quando alguém pratica a sua palavra. É só você ver a Bíblia. A mulher hemorrágica, Deus queria conhecer por quê? Ele sentiu prazer. Aquela mulher praticou a palavra dele. Ele quis conhecer quem praticou. Nem os discípulos entenderam porque eles também não estavam praticando. Amém? Jesus falou, alguém me tocou. Qual é o toque que ele quer dizer? Alguém praticou. Eu senti que de mim saiu poder. Alguém acreditou na minha palavra. Alguém colocou em prática o que eu estou falando. Eu quero conhecer quem é. Ele quis conhecer, ele tem prazer. Deus está dizendo, eu tenho prazer em prosperar a minha palavra, naquilo que eu enviei. Amém? O problema é que a gente ouve e não pratica, exercita. Diga, eu recebo essa palavra. Fala para esse irmão assim, pratica mais a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Vamos ler bastante hoje, para ver se isso entra na nossa cabeça, hein, gente?
O poder de Deus não é o que você anda vendo por aí. O poder de Deus tem que estar ligado à palavra dele. Amém? Eu vou ali, que ali está dando isso, está dando aquilo. Olha, está acontecendo coisa. Cristo ressuscitado. Só Jesus, só o Cristo ressuscitado mesmo. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 18. Há duas vertentes aqui nesse verso, olha. Porque a palavra da cruz, ela é o quê? É loucura. Mas é loucura para quem? Para quem perece, se perde. Vamos entender isso? Paulo diz, olha, a palavra da cruz, a palavra após a cruz, após a ressurreição, é loucura para quem ainda está lá na lei. É loucura para quem se perde. Amém? Mas para nós, ele está dizendo aqui, ó, para nós que somos salvos, quem é salvo, diga amém. Porque nós entendemos que a salvação não é pelas obras que eu faço, a salvação pela graça dele, a salvação foi o que ele fez na cruz por nós. Então, Paulo está dizendo, olha, nós que somos salvos, para nós, a palavra da cruz é o poder de Deus em nós. Amém? A palavra que sai da tua boca, ela tem poder que você não pratica. Amém? Amém ou não? Então ele está dizendo, olha, a palavra da cruz, para alguns, ela é loucura. É ou não é? Eles vão achar que a gente é louco. Sim ou não? Cadê o óleo santo de Israel? Eles vão achar que é loucura. Amém? E desde quando o óleo serve para quê, gente? Cadê o sal? Cadê a água consagrada? Amém? Eles vão achar que nós somos loucos. Por quê? Eles ainda se perdem dentro do conhecimento de Cristo, que o poder agora é mediante, por intermédio da palavra. Amém? É pela fé. Não são mais pelas obras. O que Efésios 2,8 diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é gratuito de Deus para nós. Amém? Então eu não tenho que me preocupar com salvação eterna. Sabe qual é a salvação que eu tenho que me preocupar? A salvação diária. Sabe qual é a salvação que eu tenho que me preocupar? A salvação desse corpo, a salvação dessa mente, a salvação dessa língua. Amém? Isso eu tenho que me preocupar. Porque a salvação eterna já foi garantida na cruz por Jesus. Agora, a salvação que a gente precisa é desse corpo. Esse corpo aqui precisa de muita salvação. Ele habita ainda a mente do pecado. No nosso corpo tem concupiscência. Que são concupiscência? Desejos enganosos. Amém? A gente se engana, a gente tem muitos desejos enganosos. Então, por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Para quê? Para nos dar uma direção. Diga graças a Deus. Já a gente vai ver um texto que alguém que estava debaixo da autoridade da palavra de Deus e prosperou. Parecia que era o seu fim da vida daquela pessoa. Mas por ela se submeter a querer estar debaixo da autoridade que é a palavra de Deus, ela venceu, superou. Algo que a gente às vezes pensa que é o fim de tudo, é o início às vezes de uma grande vitória. É que a gente não entende, é que a gente não pratica a palavra de Deus. Então para muitos vão achar loucura. Paulo está dizendo, mas para nós que cremos, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém? Para você a palavra é o poder de Deus. Para outros é loucura. Mas a loucura é o contrário. A loucura é quem está debaixo desses preceitos humanos, que não vem de Deus. O que nós estamos aqui baseado é na palavra do nosso Deus. A gente não sai da palavra de Deus. A gente não cria nada fora. Porque Jesus, numa certa feita, disse, ó, nem o i nem o tio pode ser mudado da minha palavra. As pessoas não estão arrancando o i e o tio, não, gente. Eles estão arrancando a Bíblia toda. Eles estão querendo mudar a Bíblia toda. Ela não é. Igreja virou sinônimo só de comércio. A palavra de Deus já diz isso.
Haverá um tempo que vão fazer comércio de voz. Já chegou o tempo, já, gente. Amém? O sistema religioso fica imaginando como é que ele vai tirar dinheiro de você. Amém? Vamos inventar uma campanha nova. Vamos lá. R$1.000, 5.000, 10.000. Onde é que está na palavra de Deus isso? Alguém me mostra o nome de Jesus? Você vai procurar e não vai achar. Você está sob a direção de um homem, não submetido à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando você pratica a palavra de Deus, ela te prospera, ela te abençoa. A palavra de Deus fala com você, a palavra de Deus toca na nossa alma. Toca ou não toca? A palavra de Deus parece que está falando comigo, parece que não está falando com você. Tem dia que parece que, gente, veio tudo para mim, eu estava falando isso. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Esse que é o Espírito Santo. É o Espírito que ensina a gente. O Espírito Santo vem para nos ensinar, não é para pular da cambalhota. Isso aí não é Espírito Santo, não. Isso aí pode ser qualquer outro espírito, menos o Espírito de Deus. Jesus disse que enviaria um outro Consolador, e ele ensinará a todos. Então, o Espírito Santo é o ensino da palavra de Deus para nos dar a direção que a gente necessita. Vou falar algo e você vai concordar. Tem hora que a gente perde a direção de alguma coisa. Tem dia que a gente fica sem direção, fica ou não fica? Tem dia que a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Tem dia que a gente desanima. Tem dia que a gente não quer fazer a vontade de Deus. Essa carne que é terrível. Amém? Então, se a gente se submeter ao nosso corpo a andar debaixo da autoridade da palavra de Deus, a gente vai ter uma direção muito boa. A gente vai ouvir a voz de Deus. Mas você sabe que tem gente que é cabeçudo, né? Sabe como é que a gente ouve a voz de Deus? Quando a gente faz algo errado e lá dentro da gente assim avisa. Parece que a campainha tocou lá dentro. Você sabe que você fez errado. Amém? Então, Deus perdoa. Mas o iníquo não. O iníquo, ele sabe que está errado e continua fazendo errado. O errado para ele já virou certo. De tanto errado que ele anda, ele já deixou de acreditar no que é certo. Então, o que a Bíblia diz? Por causa da iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Graças a Deus que não é de todos, é de muitos. E isso já tem acontecido por causa da iniquidade. As pessoas sabem que está tudo errado, mas elas continuam fazendo. Amém? Elas estão dentro de um sistema que sabe que está errado. Ela continua ali, ela é iníqua também. Amém? O amor delas vão só se esfriando, porque a gente tem percebido isso, né, com constância. A gente tem visto isso. As pessoas estão se esfriando em relação à igreja, em relação a Deus, devido a tantos escândalos que acontecem. Elas acreditam que as igrejas são todas iguais. Amém? Tudo na vida tem isso, é ou não é? Tem um bom profissional, tem um mau profissional. Tem um falso pastor, tem um bom pastor. Amém? Só que ser bom nesse mundo não dá dinheiro não. Amém? Mas para Deus é diferente. A gente fica em paz com Deus. Gente, não tem coisa melhor do que estar em paz com Deus. Diga graças a Deus. Vamos a Salmo 127. Aí o próximo a gente vai para a base de hoje. Salmo 127. Salmos Salmo 127, versículo 3. Amém? Salmo 127 diz assim, ó. É só um texto para a gente parar para analisar alguns pontos aqui do poder da palavra de Deus. Olha só. Eis que os filhos são o quê? São herança do Senhor. É o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Ih,
ficou xoxo esse amém. Eu vou ler de novo para ver se você entendeu. Eis que os filhos são herança, são bênção do Senhor. Ainda que você fale assim, pastor, meu filho não é bênção não. Amém? Mas sabe por que ele não é bênção? Porque você não usou da autoridade da palavra de Deus para abençoá-lo. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Amém? Ele pode não ser, mas ele pode tornar a ser através da declaração que sai da tua boca. Amém? A Bíblia está dizendo que eles são herança. Mas pastor, mas meu filho é perdido. Mas meu filho é isso. Mas a Bíblia está dizendo, você crê no que você vê? Ou você vai andar pelo que você crê? Está vendo por que as coisas não mudam? Porque a gente anda pelo que a gente vê. Ah, essa menina não tem mais jeito não. Ah, essa peste, esse menino, Deus me perdoe, não puxou a mim não. Você está amaldiçoando. Amém? Você tem que crer na autoridade da palavra. Ele não pode valer R$1. Mas vamos lá, gente, mas vamos declarar que ele é herança, ele salva o seu ventre. Amém? Você tem que declarar, ter autoridade sobre a vida dele e declarar, meu filho é uma bênção. Ainda que não seja, você está declarando, você está chamando a existência. Diga, eu recebo essa palavra. Você pode falar isso agora para você? Meus filhos é uma bênção. São uma bênção. Amém? É para declarar, pastor, mas o senhor não conhece o meu filho, nem quero, estou falando pela fé. Ele pode mudar. Amém? A palavra de Deus tem autoridade para mudar qualquer pessoa. A palavra de Deus é que governa tudo, que muda tudo, que molda tudo. Olha lá em Gênesis. A terra era sem forma e vazia. A palavra foi dando forma. A palavra foi enchendo. Então a palavra que sai da nossa boca vai dando forma a ele, a mente dele, o comportamento dele. Agora o problema é que a pessoa não crê. Amém? Então, ao invés de você falar o contrário, abençoa o seu filho. Seja ele quem for, faça ele o que for. A Bíblia está dizendo que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Diga graças a Deus. Diga, meu filho é uma bênção. Eu sei que lá na pontada, lá do coração, não é não, pastor. Meu filho é uma peste. Amém? Você está amaldiçoando, porque a palavra tem poder. Você já ouviu os antigos dizer, não é? Vovó já dizia, não, cuidado, meu filho, a palavra tem poder. E tem mesmo. A palavra torna algo encarnado. Amém? Então a gente tem que ter cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Nós acabamos de ler Isaías lá, que ela não volta para Deus vazia. Amém? Então a gente vai declarando. Não é declarar hoje e amanhã acabou não. É você andar pela fé, você olhar aquela pessoa, já declarando, você é uma bênção do Senhor. Amém? Ah, mas a pessoa está bêbada, você é bênção do Senhor. Aí você chega em casa, ela está mais bêbada ainda, você é bêbado. Você está transformando, você está chamando a existência, a mudança de uma pessoa. Amém? Então, se a gente praticar, experimenta fazer isso. Vamos lá, experimenta. Pega aquele filho que você acha que não vai mudar. Vai declarando toda a vida para ele. Vai declarando. Amém? Sempre ora declarando. Não visualiza o que ele está vivendo, não. Viva pelo que você crê. Visualiza ele mudado, transformado. Um dia você vai ter uma grata surpresa na sua vida. Você vai vê-lo ele da maneira que você creu. Diga, eu recebo essa palavra. Amém? Agora vamos ver um texto, 1 Reis 17, 8. Alguém que viveu debaixo da autoridade da palavra de Deus e mudou a tua vida. E é isso que você tem que fazer. 1 Reis, capítulo 17. Guarda esse versículo, hein? Seu filho é herança do Senhor. Seu filho é bênção do Senhor. Eu não estou vendo nada disso, pastor, mas é. Amém? Viva pelo que você crê, não pelo que você vê.
O universo é formado pelo que a gente crê, pela palavra, não pelo que a gente vê. Porque o que a gente vê é a circunstância. Toda circunstância está mudando a todo tempo. Muda ou não muda? Esse dia estava chovendo, olha como é que mudou. Olha a circunstância, como é que muda de repente. A vida também é assim, a gente muda de repente. E o seu filho, sua filha não vai ser diferente não. Ela vai mudar de repente. Diga, eu recebo essa palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Você já conhece a história, mas eu quero narrar, inspirar essa história para a tua vida. Aqui conta a história de uma viúva. Aí Deus manda o profeta ir comer na casa dessa viúva. O que a gente iria pensar? Opa, deve ter um banquete lá hoje. Deve ter uma carne assada, deve ter um galeto, hein? Um carnezinho com tutuzinha mineira. Só que Deus faz coisas que a gente não consegue entender. Amém? Porque Deus não quer que a gente entenda, Deus quer que a gente creia nele. Amém? Porque se a gente entender um monte de coisa, gente, a gente não vai viver a fé. Então, se a gente querer ver, a gente não vai crer. A gente tem que crer primeiro, para depois ver. Então veio a palavra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Eles estavam vivendo numa seca. Não tinha água, não tinha comida. E Deus deu a ordem a uma viúva. Olha bem, como é que Deus deu essa ordem? Deus falou para a viúva? Não, Deus ordena tudo. Amém? Ele envia a palavra e a palavra vai lá e faz o que apraz a ele. Ele governa o mundo pelo verbo, pela palavra. Ele quer que nós aprendamos a fazer isso. Pela palavra a gente muda pessoas, a gente muda a circunstância, a gente muda a vida econômica, a gente pode mudar tudo por intermédio da palavra que sai da nossa boca. Mas vamos parar um minuto. Qual é a palavra que sai da sua boca? É o que você está vivendo hoje. O que você tem falado? É o que você está vivendo. Será que tem hora de mudar essa palavra, esse verbo? A gente criar coisas abençoadas na nossa vida? Olha o que ele diz, aí ele vai lá. Então ele se levantou e foi, obedeceu para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: você vê que as coisas de Deus não tem dúvida, né? Deus falou: vai lá, já ordenei uma viúva que vai te dar de comer. Pode ir. Ele não falou o nome da viúva, ele não falou se era branca, se era morena, ele não deu, ele falou: vai lá, que a viúva vai te dar de comer. Isso é para a gente crer na palavra de Deus, gente. A gente quer detalhes. Qual é o sinal que Deus vai me dar, hein? Aí vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai me dar um sinal. Gente, isso aí é história sua, isso não existe. Amém? Deus não dá sinais assim. Amém? O sinal dele é a palavra dele falando ao nosso coração. Esse é o sinal de Deus. E você pode observar que não há dúvida. Olha, ele entra na cidade e já dá de cara com a viúva. Olha bem, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço uma vasilha, um pouco de água, que eu beba. E indo ela trazer, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Amém? Quer dizer, ele pede água primeiro, ela vai lá buscar, sem reclamar. Mas quando ele pede pão, aí ela vai dizer, versículo 12: porém ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botilha. Vê que apanhei 2 cavacos, um bolo, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Vê se dá para entender Deus. Deus manda um profeta aí na casa de uma viúva, para a viúva sustentar ele, sendo que a viúva não tinha nem para ela direito. Olha o que Deus faz. Amém?
Mas você não vê em nenhum momento o profeta reclamar. Você não vê em nenhum momento o profeta ter dúvida de quem era viúva. Você está entendendo que as coisas de Deus não tem dúvida? A dúvida é algo da nossa cabeça. Você já pensou que a gente trabalhar a nossa mente assim sem dúvida? Não, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não, eu tenho certeza. Gente, acontece. O problema é que a dúvida entra no coração da gente. O problema é que a gente começa a questionar as coisas. A gente começa a não aceitar as coisas. A gente mesmo acaba dificultando as coisas. Olha o mundo religioso como é que é. Quer dizer, a salvação vem pela graça. Não, tem que fazer alguma coisa. Não é de graça não. Então, para que serviu a morte de Jesus? Para gerar salvação para o nosso espírito, para a nossa alma. Agora a gente tem que cuidar desse corpo aqui. Esse corpo tem uma alma. Amém? Não é para se preocupar com o espírito para voltar para Deus. Amém? Tem que preocupar com a vida aqui. Tem que preocupar com esse corpo aqui. E tem que preocupar que a gente tem uma alma. A alma é a sede das emoções do ser humano. É na alma que a pessoa enriquece, é na alma que ela empobrece, é na alma que ela adoece, é na alma que ela morre, é na alma que ela vive. A essência de nós seres humanos não é a capa não, é a alma. É o que a gente tem. Por isso que a gente tem umas esquisitices, né, não tem? A gente é esquisito, não é? Tem dia que a gente acorda meio esquisito, né? Chutando cachorro, chutando balde. Tem dia que a gente está legal. A gente não consegue entender nem a gente mesmo. Porque a gente tem uma alma. E toda vez que a alma sente fome da palavra de Deus, ela fica esquisita. Olha o profeta como é que é obediente, não tem problema. Ele não tem dúvida quem era a viúva. A viúva vai buscar água, ele pede pão, e ela disse que não tinha. Aí ele diz assim, ó, versículo 3, ó. E Elias lhe disse, não temas. O problema todo nosso é esse, é que a gente fica com medo. O problema maior nosso é o medo. É ou não é? A gente tem medo de tudo. A gente fica com medo de tudo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o medo entra, a primeira coisa que ele rouba, a fé. Amém? Eu estava legal, eu estava acreditando em Deus. Olha, de repente, o medo veio e me roubou a fé. Lembra de Pedro? Ele estava andando sobre as águas, de repente o medo veio e ele afundou. Nós não somos diferentes dele, não. A gente tem que vigiar essa alma para não entrar o medo. Amém? Porque o medo rouba a fé. Ele diz primeiro para aquela mulher, não tema, não fica com medo não. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para mim aqui, depois fará para ti e para teu filho. Imagina se ela fosse uma desobediência. Leva a mão não, seu profeta. O pouquinho que tem aqui eu vou fazer só para mim e para meu filho. A gente vai morrer de barriga cheia. Não dá para dividir não. Amém? Mas a grande questão está na obediência. Quando a gente não deixa o medo entrar, a dúvida entrar, e a gente permanece na obediência, na direção da autoridade da palavra de Deus, as coisas vão acontecer da maneira dele, do jeito que ele quer. Porque quem governa tudo aqui, querendo ou não, é ele. Ele governa a sua vida, ele governa os seus dias, ele governa a sua casa, ele governa tudo, a hora que ele quer. Mas quando alguém pratica, obedece a palavra dele, ele apraz, ele fica feliz, ele tem prazer. Diga graças a Deus. Aí ele diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Peraí, a mulher estava com medo de algo, de faltar comida. O profeta vai lá e faz, ó, faz primeiro um bolo para mim, traz aqui a 10ª parte. Lembra o que é isso? Traz aqui para mim primeiro, me coloca em primeiro na sua vida. Amém? Para eu te prosperar. E o que ela faz? Ela obedece. Por que muita coisa não acontece na nossa vida?
Porque nós somos desobedientes. Somos ou não somos? Somos turrões. Não é? A gente endurece o coração. A gente não quer fazer e está sempre quebrando a cara. Quando há obediência, não há dúvida, não há medo. O problema nosso é medo de tudo. Aí ele diz assim, ó: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme o quê? Conforme a palavra do Senhor. E ele falara pelo ministério de quem? De Elias. Amém? Deu para entender ou não, gente? Que a autoridade, quando a gente usa da autoridade da palavra de Deus que sai da nossa boca, ela começa a funcionar. Ela tira logo o medo. Medo é uma coisa que atrapalha a gente demais. É ou não é? O medo faz a gente ver o que não é. Sim ou não? O medo, ele tem duas funções. Ele nos protege, ao mesmo tempo, ele faz a gente perder algo. Então, medo demais faz perder. Amém? O medo controlado evita muitas coisas. Amém? Então, o medo faz parte do ser humano. Mas o excesso do medo atrapalha a fé. E sem a fé, eu não consigo nem agradar a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Diga graças a Deus. Então, eu faço da palavra do profeta as minhas palavras. Amém? A tua vida está debaixo da autoridade da palavra de Deus. O que você fala, acontece. Se não tiver dúvida, se não tiver medo. Amém? Ah, mas meu filho é isso. Bom, aí você está vivendo pelo que você vê. Você tem que aprender que nós fomos chamados a viver pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Gente, se a gente viver pelo que a gente vê, a gente desiste de tudo. Desiste ou não desiste? Está difícil ou não está? Está difícil confiar em alguém? Está difícil viver com alguém? Está difícil viver com os filhos? Os filhos estão cada vez mais difíceis, terríveis. As coisas estão cada vez pior, sim ou não? Mas a gente tem que ter fé por intermédio da palavra, que as coisas vão criando, vão mudando, através do verbo que sai da nossa boca. Então nós temos que aprender o quê? A declarar. Nós temos que aprender a tirar o medo. Nós temos que aprender a andar pela fé, a andar pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo que a gente terá muitas bênçãos ainda. Eu vivo por essa fé. Amém? Eu acredito que essas cadeiras vão ficar cheias ainda. O problema é eu vivo por essa fé. Porque o dia que eu não creio mais, acabou, não dá mais. Amém? A dificuldade que é, você não faz ideia como é o ministério, manter um ministério como esse. Gente, se fosse um ministério qualquer, seria muito mais fácil. Se eu fizesse um reteté, fizesse umas presepadas aqui, se eu manifestasse o capeta aqui, é fácil, coloca o medo. Amém? Mas a palavra de Deus quer tirar o medo, enquanto eles querem colocar. Veja, essa mulher estava com medo. Com medo do quê? Da morte. Não tinha mais o que comer. A preocupação dela era com o filho. Amém? O profeta, Deus, já prevendo aquilo, manda o profeta lá. Para quê? O profeta receber a comida? Ele recebeu a comida, não recebeu? Mas ela recebeu uma comida também. Ela recebeu a palavra de Deus, que alimentou a alma dela, tirou medo e fez com que ela prosperasse. Enquanto não choveu, a mulher tinha azeite, tinha farinha, a ponto de poder comercializar o que ela tinha. Amém? Pega, vende o que você tem agora, paga suas dívidas. Olha que maravilha. A escassez, tirando o medo, ela se transforma em prosperidade. O grande problema nosso, como seres humanos, é o medo que a gente carrega. E o medo faz a coisa acontecer, tá viu? Você tem medo de estar no escuro, você escuta barulho, você vê sombra, viu? Parece que tem alguém aqui. Geli, correu. Não tem ninguém. É a tua mente, é o medo que está produzindo esse fantasma. Amém? Agora, quem não tem medo? Não vai ter nada. É ou não é?
gente passa a acostumar, a conviver. Não é verdade? Então, o medo, ele nos atrapalha. Mas agora a gente vai declarar a Deus para tirar qualquer medo da nossa cabeça. Qualquer medo do nosso coração. Amém? Pastor, eu tenho medo de morrer danado. Ah, novidade. Você vai morrer mesmo? Para que ter medo de uma coisa que é certa? É ou não é verdade? E claro que tem que encarar e pronto. Diga eu recebo essa palavra. Amém? Nós podemos vencer doença, nós podemos vencer a morte. Agora, a gente só é chamado quando Deus chama. Agora tem gente que antecipa isso com medo. Amém? Você vê que a pessoa sabe que está doente, pronto, morre rápido, com medo. O medo faz a gente afundar, gente. Não vamos viver pelo que a gente crê, não. Vamos viver, ou melhor, não vamos viver pelo que a gente vê, não. Vamos viver pelo que a gente crê. Lembra que Jesus falava? Ele falava só uma palavra quando alguém estava com medo. Quem lembra aí? Isso. Ele só dizia, crê somente. Amém? Quando ele via que alguém ia ameaçar, ter medo, ele crê. Já ele chamou ele para ir na casa dele, tudo bem, no meio do caminho tem sempre alguns fiozinhos do cão, né? Para tirar a palavra, né? Tirar a paz do nosso coração, tem ou não tem? Quando não é no caminho, em casa é certo. Não é? Aí ele está indo com Jesus para ir curar a menina, vem alguém e fala, ei, ó, sua filha já morreu. Para que está incomodando o mestre, o que Jesus falou? Jairo, crê somente. Amém? Marta, desesperada que o irmão morreu, Jesus falou, Marta, eu não disse se tu creres, tu verás a minha glória? Crê somente. Mas Senhor, mas ele já está bom, já disse, Marta, não quero conversa. Calma. Amém? Acredita somente. Vamos parar, vamos abrir um parênteses. Tem situação que é difícil a gente acreditar, né, gente? Vamos falar a verdade para a gente mesmo? Vamos abrir o coração para a gente mesmo? Tem situação que a gente olha e fala assim, já era. Amém? Olha, viu? Ela pensou assim? Não. Ela fez o quê? Ela se submeteu a estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fez? O que era escassez se transformou em uma grande prosperidade. Eu declaro a sua vida se transformando em uma grande prosperidade. Eu declaro a sua vida se transformando através da declaração do verbo que sai da tua boca. O profeta diz, olha, o óleo, o azeite da tua botija não vai acabar, a farinha não vai acabar, enquanto não chover. Aprende a declarar, meu irmão. Amém? Aprende a declarar, olha, em nome de Jesus, cliente não vai faltar na minha venda. Aprende a declarar. Aprenda a viver pelo que você fala, pelo que você crê. Agora vem o medo, olha, o governo está cada vez pior. Olha, você está vivendo pela circunstância. E nós não somos chamados a viver por esse governo. O nosso governo é o governo do Espírito. O nosso governo é o governo de Deus, que age tudo. Não tem nada a ver com esse governo paralelo do homem. Amém? Por isso, quando a Bíblia fala de mundo, ele fala de um mundo de 3 segmentos. Ele fala do mundo que Deus criou, que é maravilhoso. Amém? Ele fala do mundo do ser humano. Amém? Ele chama o homem que está no mundo de mundo. E tem um mundo paralelo, que é o mundo dominado pelos homens. Ele fala, esse daí tem concupiscência. Amém? Agora, o mundo que Deus criou é maravilhoso. Tudo que Deus criou é maravilhoso. Pena que o homem estraga tudo isso. Amém? Era para a gente viver aqui dando ordem à natureza. Você sabia disso? Era para a gente estar dando ordem, declarando. Olha, eu declaro 1 milhão na minha conta. Agora eu quero ver crer. Declarar é fácil, agora tem que crer. Para acontecer. Esse é o grande problema. O medo entra, a dúvida vem. Será que vai entrar mesmo? 1 milhão? É muita coisa. Será? Será de verbo de dúvida? Já era. Duvidou, já era. Jesus todo o tempo dizia, crê somente. Crê. Fala para esse irmão do teu celular. Crê somente. Esquece o resto. Crê. Crê somente. Foi o que ele disse para Jairo. Jairo, crê somente. Vamos fazer o seguinte? A menina não morreu, ela está dormindo. Faça de conta que ela está dormindo. Acredita que ela está dormindo.
Amém? Ela estava morta. Mas o nosso Deus não é Deus de morto. Ele não vê nada morto, ele vê tudo vivo. Amém? Então a palavra que sai da nossa boca tem que ser palavra para abençoar. Para nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, o nosso relacionamento, o que seja, tem que ser abençoado. E como é que vem a bênção? Sai da nossa boca. A bênção está na autoridade da palavra que sai da nossa boca. Ela não pode voltar vazia. Amém? Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Amém? Agora nós vamos abençoar ou não? Vamos abençoar a nossa casa, vamos abençoar a nossa família.